Você está vivo por causa de uma sequência absurda de acidentes. Um erro genético. Uma fogueira que não apagou. Uma guerra que não venceu. Uma peste que não te matou. Se apenas uma coisa tivesse sido diferente, você não existiria. Mas aqui vai o mais perturbador. A humanidade nunca foi a espécie mais forte. Nunca foi a mais rápida. Nunca foi a mais perigosa. Então como? Nós vencemos e, mais importante, será que estamos prestes a perder tudo? Fica até o final, porque o momento mais perigoso da nossa história é exatamente agora. 7 milhões de anos atrás, você não era humano. Você era presa. Sem garras, sem presas, sem força, sem velocidade. Enquanto predadores perfeitos dominavam o planeta, seus ancestrais apenas tentavam sobreviver. Milhões de anos fugindo. Até que algo pequeno aconteceu. Um passo em duas pernas. Estranho. Instável. Mas revolucionário. Depois, o fogo. E aqui tudo muda. O fogo não foi só calor. Foi controle. Controle da noite. Controle do medo. Controle do tempo. Porque, pela primeira vez, não precisávamos fugir no escuro. Nós dominávamos o escuro. E isso libertou algo ainda mais poderoso. A mente. Mas essa mente tinha um poder estranho. Um poder invisível. E foi isso que nos transformou na espécie dominante. 70 mil anos atrás, algo acontece no seu cérebro. Você começa a acreditar em coisas que não existem. Deuses, dinheiro, nações, leis, fronteiras, direitos. Tudo imaginado. Mas quando milhões acreditam na mesma história, ela se torna real. Essa foi a revolução cognitiva. Animais cooperam, humanos acreditam. E foi assim que dominamos o planeta. Não pela força, mas pela ficção compartilhada. Só que toda ficção cria poder. E poder cria conflito. Por 200 mil anos, você era livre, sem chefe, sem conta, sem sistema. Então, 10 mil anos atrás, cometemos o que pode ter sido o maior erro da história. Agricultura. Parece evolução, mas foi uma troca. Liberdade por estabilidade. Agora trabalhávamos, mas bebíamos juntos. Armazenávamos comida. E onde há estoque, há controle. Nasceram reis, exércitos, impostos, guerras. E pela primeira vez, humanos passaram a dominar humanos. Mas o mundo ainda era lento. Até que algo quebrou essa lentidão. Por milhares de anos, quase nada mudava. Então, em 200 anos, tudo mudou. Máquinas, vapor, eletricidade, indústria. Saímos de cavalos para foguetes, de fogueiras para energia nuclear, de tribos para 8 bilhões de pessoas. Nunca uma espécie mudou tanto em tão pouco tempo. Mas junto com o progresso, veio algo inédito. O poder de destruir o planeta. E chegamos perto. Guerras mundiais. Bombas atômicas. Crises globais. Mas sobrevivemos. De novo. Só que agora, o risco não é apenas físico. É existencial. Hoje, você vive no momento mais importante da história humana. Pela primeira vez, uma espécie controla o clima. As florestas, os oceanos, o próprio código genético. Estamos criando inteligência, que não é humana. Estamos editando o DNA. Estamos moldando o planeta. Mas aqui está o paradoxo. Nunca tivemos tanto poder. E nunca fomos tão frágeis. Ansiedade, solidão, colapso ambiental, desinformação. Tecnologias mais rápidas do que nossa capacidade emocional de lidar com elas. Somos gigantes tecnológicos, com cérebros da savana. E essa combinação é explosiva. Você não é o fim da história. Bok é o melhor. Assim como impérios caíram, assim como espécies desapareceram, a humanidade também pode desaparecer. Ou pode se tornar algo completamente novo. Uma civilização interplanetária. Uma espécie híbrida. Ou talvez, a primeira espécie que aprende a viver em equilíbrio. E o mais louco, tudo depende do que fazemos agora. Pense nisso.
por milhões de anos. Seus ancestrais sobreviveram a predadores, pestes, guerras, extinções. Tudo para que você estivesse aqui, respirando, assistindo isso. Você é o resultado da sequência mais improvável de eventos do universo. A pergunta não é mais como chegamos aqui. A pergunta é: qual será o próximo capítulo? Colonizar Marte? Fundir homem e máquina? Ou aprender a não destruir o próprio lar? Comenta aqui. Qual você acha que será o futuro da humanidade? E se você quer entender o passado para sobreviver ao futuro, se inscreve, porque essa história ainda não acabou. E você está dentro dela.